Olá pessoal, bem-vindos à aula 2, intitulada Cálculo com Integrais, do curso de Análise 3. Essa aula é dividida em dois vídeos e neles nós falaremos sobre as regras operacionais, as propriedades operacionais envolvendo integrais múltiplas, bem como o método da integração repetida. Além disso, nós faremos uma generalização da integral múltipla, da integração múltipla, para conjuntos um pouco maiores, um pouco mais gerais do que blocos, a saber, o que a gente vai chamar de conjuntos medíveis. Certo? Vamos lá? Bom, pessoal, o tópico do vídeo 1 é intitulado Cálculo com Integrais, que é o mesmo título da aula 2, propriamente dita. E vamos começar falando nesse vídeo sobre aquelas regras operacionais que a gente aprende, que valem, no caso, unidimensional. Então, teorema. Propriedades, sejam A, um bloco n-dimensional, C, um número real, e f e g, duas funções definidas em A, limitadas integráveis. Então, o que você tem é que essa combinação linear aqui, ó, f mais constante vezes g, ela será integrável, e, para ser mais preciso, a integral ela é um operador linear. Certo? Ou seja, se você faz a integral dessa combinação linear, você consegue separar nessa soma aqui, da integral de f com constante vezes integral de g. Certo? Além disso, o produto de f com g, essa função nova aqui, ela também será integrável, esse produto será integrável. Se você tem que o g está longe do zero, suficientemente longe do zero, ou seja, se módulo de g de x é maior ou igual que k, de uma constante k, que é positiva, para todo x em A, então se você considera a função f sobre g, essa função também será integrável. Letra D, a gente diz que a função, a integral, ela tem a propriedade de monotonicidade, ou seja, se você tem f de x menor ou igual que g de x para todo x em A, então a integral também respeita essa desigualdade. Letra E, a função norma de f, ela será também integrável, valendo essa estimativa aqui, ou seja, módulo da integral de f é menor ou igual que a integral do módulo de f. E por fim, se você tem um bloco menorzinho, um A' dentro de A, e se a função ela for zero fora desse bloco A', então o que você tem que as integrais em A de f em A, ela coincide com a integral de f em A', certo? Ou seja, aquela parte de A onde a função se anula, nessa situação aqui, ela é desprezada na integral. Certo? E tem um exercício aqui, gente, é exatamente demonstrar esse teorema, segue de maneira análoga ao caso unidimensional, só para enfatizar aqui, na aula anterior, na aula 1, a gente falou sobre as condições, a condição necessária e suficiente para que uma função limitada seja integrável, é o teorema de Lebesgue. Então, no item A e no item B, e no item C também, basta checar o conjunto dos pontos de descontinuidade de cada função aqui envolvida, certo? E aí vocês conseguem mostrar que... no item E também. E aí vocês conseguem mostrar que esse conjunto tem medida nula, e aí, portanto, será integrável, a função em questão. E aqui, só você fazer a conta sobre uma das somas lá, superior e inferior, você pega a integral inferior e superior e calcula. Bom, pessoal, a gente pode usar esse teorema aqui para mostrar o seguinte fato. Qualquer que seja a cobertura enumerável por blocos abertos, de um bloco A, n-dimensional, o que a gente tem é que o volume desse bloco A ele é menor ou igual que a soma dos volumes dos blocos dessa cobertura, BJ. Certo? Em particular, gente, se a gente tomar o epsilon igual a volume de A, o que a gente garante é que qualquer que seja a cobertura enumerável de blocos para A, a soma dos volumes dos blocos dessa cobertura é maior ou igual que epsilon, portanto, o conjunto A, o bloco A, ele não pode ter medida nula, que é uma coisa que nós não falamos ainda sobre isso, e de maneira estranha, por quê? Porque o nosso principal objeto até agora são os blocos,
A gente sempre está usando blocos, conjunto blocos. E a gente falou sobre conjuntos de medida nula e sequer mencionou, né, que se um bloco tem ou não medida nula. Né? Então, deixei para esse momento porque nós temos aí um ótimo aliado, né, um resultado muito bom para poder demonstrar que são, né, essas propriedades aí que a gente viu no slide anterior. Certo? Então, como é que a gente mostra? Bom, gente, vamos pegar o primeiro caso, que é onde o bloco seja o bloco fechado, né? Ou seja, um bloco compacto. Né? E aí, o que é que vai acontecer? Dessa cobertura enumerável, a gente consegue, né, extrair uma cobertura, uma subcobertura finita para A. Certo? E aí, a gente pega um bloco fechado B gigante, né, de maneira técnica, né, porque vocês vão ver o motivo. Esse bloco gigante aí, fechado, eu quero que ele contenha tanto o bloco A quanto os blocos restantes aqui que apareceu, né, na subcobertura finita, né, depois da filtragem. Né? Então, o que é que acontece? A gente vai considerar, né, as funções características, né, de cada um desses conjuntos aqui envolvidos. Certo? Então, o que significa essa função característica? A função característica de A, né, ela é uma função cujo domínio é esse bloco gigante que eu peguei, né, é uma função real, ela vai assumir dois possíveis valores. Né, o valor 0, né, para os pontos que não estão em A, ou seja, estão em B, mas não estão em A, e o valor 1, né, para os pontos que estão em A. Certo? Mesma coisa vai acontecer aqui com cada BJ. Né? Você vai considerar a função característica de cada BJ, né? São as funções que é uma função real que vai assumir 0 ou 1, a depender de onde o elemento em questão está quando você for aplicar na função, certo? Então, gente, ó, como você tem que os BJs aqui, ó, né, de B1 até BR, a união, ela cobre A, então necessariamente, né, é uma coisa que é tranquilo de ver, é que a função característica de A ela é menor ou igual que a soma das funções características, né, dos BJs, beleza? Então, por que eu estou falando isso? Eu esqueci do x aqui, né? Tudo bem, já tem um x aqui, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque lembra que a integral ela é um operador linear? Então, o que acontece? Se eu integrar se eu integrar essa soma aqui, eu consigo quebrar, né, em somas de integrais. Né? Além disso, lembre que a integral ela tem a propriedade de monotonicidade. Então, né, se eu integrar essa função, ela vai ser menor ou igual que a integral dessa função aqui. Né? E essa função aqui, por outro lado, a gente já quebra, né, usando a linearidade. Né? Então, o que acontece? A gente tem que essa integral aqui ela é menor ou igual que a soma das integrais de cada função característica dos blocos da cobertura. Né? O que está faltando eu comentar é que a integral, né, dessas funções características aqui coincide, né, no caso, né, os conjuntos são os blocos, né, coincide com o volume do bloco. Né? Mas, gente, isso aqui, o que é que a gente faz? Isso aqui parte de o seguinte resultado, é um resultado muito bom, inclusive, para vocês demonstrarem, que diz o seguinte. Primeira coisa, vamos relembrar do seguinte fato. Para a gente calcular a integral inferior e a integral superior, lembra que a gente pega, né, para a integral inferior, a gente pega o supremo, né, daquelas somas inferiores, né, com relação às partições, né, e a integral superior, a gente pega o ínfimo das somas superiores, né, com relação às partições. Né. Então, existe um resultado bem interessante que diz o seguinte, ó, para você obter o mesmo resultado da integral inferior e da integral superior, você não precisa pegar o supremo ou o ínfimo, a depender do caso que você está analisando, de todas as partições possíveis. Né? Basta você, se você tiver uma partição inicial, digamos P0, basta você considerar apenas aquelas partições, né, que refinam aquela partição inicial que você chamou de P0. Certo? Ou seja, você tem uma partição inicial que você quer começar com ela, é mais conveniente você trabalhar com ela, e aí ao invés de você dizer, ah não, mas eu tenho que pegar todas as partições para eu encontrar a integral inferior ou a integral superior. Não, basta você considerar apenas aquelas partições, né, que refinam aquela partição inicial que você tem. Você vai obter o mesmo resultado. Isso é um bom exercício. É um exercício que sai do fato, né, de algumas propriedades de ínfimo e de sup. Então, é um bom exercício para vocês. Então, gente, com isso que eu falei, você consegue mostrar que, de fato, né, se você pegar a função característica de qualquer bloco, né, e você integra, né, sobre um bloco maior, né, justamente pelo fato, por isso que eu falei
que a gente pegou como cuidado técnico nesse bloco grandão, né? Então, quando você integra, você obtém o volume desse bloco, né? Então, o que você vai garantir é que o volume de A, né? Isso aqui eu já comentei, ele é menor ou igual do que a soma, né, desses blocos aqui que cobrem o A, né? Como a gente tem que essa soma, esses BJs aqui, eles fazem parte dessa família enumerável, então a gente consegue majorar, né, pela soma total, certo? Então o volume de A é menor ou igual que a soma dos volumes dos BJ, né? O caso de A ser aberto, o que é que vai acontecer? Basta você pegar o seguinte, se você pegar qualquer bloco fechado dentro de A, né, então os BJs também serão uma cobertura, né, para esse bloco, nesse bloco fechado, né? Então vai valer essa propriedade que a gente acabou de demonstrar, né? O volume de D, né, troca A por D. Então o volume de D é menor ou igual que o somatório, né, melhor essa daqui, né, que o somatório dos volumes da dos blocos da cobertura, né? E aí a gente tem uma propriedade, outra propriedade interessante, um ótimo exercício para vocês também, que é demonstrar que o volume desse bloco aberto A, ele pode ser obtido, né, calculando o supremo, né, de todos os volumes, né, dos blocos fechados que estão contidos em A, certo? Então, com isso, a gente consegue mostrar que vale tanto para os blocos abertos quanto para os blocos fechados, certo, gente? Bom, pessoal, o próximo passo será falar sobre as integrais repetidas, né? Então, para isso, vamos considerar essa definição aqui. Seja f uma função limitada, integrável, né? Uma função, no bloco A1 cartesiano A2, né? Que está no Rn cartesiano Rn, certo? Então, o A1 ele é um bloco n-dimensional, o A2 ele é um bloco m-dimensional, certo? Então, vamos definir essa função nova aqui, gente. Ó. Para cada x em A1, né, no bloco A1, a gente considera a função f, com x aqui embaixo, né, que ela tem domínio A2, né, é uma função real, que é dada dessa forma aqui, né? Fx aplicado a um y vai ser f de xy, né, para cada y em A2, certo? E aí, essas funções elas vão ser importantes para demonstrarmos o resultado de integração repetida, né, que vem no próximo slide, né? Então, uma observação sobre essa função, né, que é uma coisa que parece que é automático, né? Ah, não, se essa função é integrável, então essa função f de x que a gente tem aqui, né, que a gente criou a partir dessa f que é integrável, também será integrável, né? A resposta é negativa, né? É uma casca de banana, né? Então, essa observação está aqui para deixar claro, né, isso que eu falei, né? F ser integrável não implica que essa função será integrável, né? A função fx, né? Um exemplo, vamos considerar a função f, né, definida no intervalo 0,1, cartesiano 0,1, né? São dois blocos unidimensionais, né, dada pela seguinte regra, né? F de xy é 0, né, para todo x diferente de 1 meio, certo? E nos pontos onde x é igual a 1 meio, a gente vai fazer o seguinte, ela vai valer 0, né, nos y racionais e vai valer 1 se y for irracional, certo? Então, veja, essa função ela é integrável. Por quê? Porque se você calcular o conjunto dos pontos de descontinuidades de f, vai ser, né, o conjunto 1 meio, né, cartesiano 0,1. Né? Isso aqui a gente pode olhar ela como um bloco unidimensional dentro do R2, né? Portanto, né, tem medida nula. Certo? Mas se você pega, por exemplo, a função f 1 meio, né, ou seja, é a função 0 se o x, né, for racional, né, desculpa, o y for racional, e é 1, e ela vai valer 1 se y for irracional, né, essa função ela não é integral. Isso aqui é uma coisa que a gente aprende, inclusive, no curso de análise na reta, justamente porque essa função era descontínua em todos os pontos, e a gente sabe, né, pelo exemplo anterior, que os blocos eles não têm medida nula, né? Então, o intervalo 0,1, como ele é um bloco unidimensional, ele não tem medida nula em R, portanto, né, essa função aqui ela não pode ser integrável, certo? Então, é um exemplo, né, de uma função integrável, f no bloco A1 cartesiano A2, certo? Só que quando você faz essas restrições aqui, né, f restrito a x, para algum x, essa nova função ela não vai ser integrável. Bom, e aí nós temos o teorema integração repetida, né, um teorema tão importante quanto
as regras operacionais que a gente viu no começo do vídeo, né, mas bem mais pesado, né, um resultado bem mais pesado no sentido teórico, né, e diz o seguinte, gente, ó, se você pega uma função f, né, definida no produto cartesiano dos blocos A1 e A2, né, A1 n-dimensional, A2 m-dimensional, né, isso aqui vai ser um bloco n mais m-dimensional, né, então vamos tomar uma função limitada integrável, né, nesse bloco, e vamos definir a fx, né, daquela maneira que a gente definiu no slide anterior, certo? Então, vamos considerar essas funções novas aqui, ó, phi e xi, são definidas no bloco A1, certo? Que é dada da seguinte forma, a phi de x você integra inferiormente, né, sobre A2, né, a função fx, né, certo? Para cada x, e a psi de x, desculpa, você integra superiormente essa função fx aqui, né, para cada x, certo? Então, o que você tem é que tanto a phi quanto a psi definidas dessa forma, elas serão integráveis, né, no bloco A1, e se você integrar, né, o valor vai ser o valor da integral da f, né, inicial aqui, certo? Então, veja que interessante, né, em contraste com o slide anterior, né, lembre que nem sempre a gente pode integrar, né, a função fx, mesmo se a f, a inicial, né, ela for integrável, né? A gente pegou um exemplo lá, né? Mas, beleza, nada impede de que você possa considerar as integrais inferior e superior, certo? Então, essas integrais aqui podem ser diferentes, né? Mas, quando você integra elas, né, cada função dessas aqui, você obtém o mesmo valor que a f, né, que é a integral de f aqui, certo? Então, tudo bem, né? A gente sabe que pode acontecer de fx não ser integrável, mas mesmo nesse caso, esse teorema diz, ó, não tem problema nenhum, certo? A gente pode considerar a integral inferior e a integral superior de cada fx, podem ser diferentes esses valores, mas quando você integra elas, essas funções aí, né, você tem o mesmo valor no final, certo, gente? E aí, é o teorema de integração repetida, né? É você fazer integração variável a variável, podemos ver dessa forma, né? E é por isso que a gente consegue justificar essa notação aqui, né? Veja que a notação original, né, é quando você usa um elemento aqui, né, do bloco, né, um protótipo do bloco, né, então x, y, né? Mas agora a gente faz o quê? Chama de dx dy, né? Como se fosse um produto mesmo, né? Como se fizesse assim, ó, primeiro eu vou integrar em dx, depois integrar em dy, né? Então, é uma notação que é bastante usual, né? A gente, inclusive, já conhece, né, de outros cursos, né? De cursos mais básicos, né, de cálculo, certo? Então, esse é o teorema de integração repetida. Bom, para demonstrar esse teorema, né, vamos primeiro entender como é que funcionam as partições, né? E os blocos da partição, né, desse produto aqui cartesiano entre o bloco A1 e A2, certo? Então, como é que vai ser a partição desse bloco A1 cartesiano A2? Ele será dessa forma aqui, gente, ó. P1 cartesiano P2, onde P1 é uma partição de A1 e P2 é uma partição de A2, certo? Os blocos da partição P, eles serão da forma B igual a B1 cartesiano B2, onde B1 é um bloco da partição P1, B2 é um bloco da partição P2, certo? Então, gente, vamos fazer o estudo para φ, né? E o estudo para a função psi, ela é feito de maneira análoga, né? Então, gente, se a gente mostrar essas três desigualdades aqui, né, a gente já garante o resultado todo. Quer ver por quê? Vamos lá. Primeira coisa que a gente faz, né, é mostrar que a φ é integrável, né? Com esse resultado aqui em mãos, ó, com essas desigualdades em mãos aqui, né, o que a gente vê é que a diferença entre a soma superior de f com relação à partição P pela diferença ou pela soma inferior de f com relação à partição P, isso aqui é maior, né, ou igual que a diferença da soma superior de φ com relação a P1 pela soma inferior de φ com relação a P1, né? Então, se você tomar, né, essa diferença aqui das somas de f pequena, então a diferença das somas de φ também será pequena, né? Como f é integrável, você sempre pode fazer isso, né, dependendo da partição. Portanto, o fato de f ser integrável já implica que φ
será integrável, certo? Beleza. Uma outra coisa aqui, né? Veja o que vai acontecer. Como a soma superior de f com relação à partição P é menor ou igual que a soma inferior, desculpa, repetindo, como a soma inferior de f com relação à partição P é menor ou igual que a soma inferior de φ com relação à partição P1, o que você está dizendo é que a integral inferior de f é menor ou igual que a integral inferior de φ. Mas lembre que como as duas são integráveis, você está dizendo que a integral de f é menor ou igual que a integral de φ. Né? E usando essa última desigualdade aqui, ó, né, o que você está dizendo é que a integral superior de φ é menor ou igual que a integral superior de f. Né? Mas como as duas são integráveis, você está dizendo que a integral de φ é menor ou igual que a integral de f. Né? Combinando essas duas coisas que eu falei, nós obtemos que as integrais são iguais e aí, né, a gente já garante o resultado, né, para φ. Né? E para ψ, como eu falei, o resultado é análogo. Né? Então, mostrar isso aqui já é suficiente. Bom, gente, para mostrar isso aqui, vamos lá. Essa desigualdade aqui do meio, ela é trivial, né, porque a soma inferior de uma função, né, com relação a dada partição é menor ou igual que a soma superior sempre. Né? E aí vamos restar essas duas aqui, né, a primeira e a terceira, que são análogas. Né? Então, vamos fazer só a primeira, né? A outra segue como exercício para vocês. Né? Então, gente, ó, primeira coisa que a gente vai fazer é, se você pega um x em B1, se você fixa um x em B1, né, então esse conjunto aqui, ó, né, você tem o conjunto unitário x cartesiano B2, ele está contido nesse conjunto aqui, ó, B1, né, cartesiano B2. Né? Então, o ínfimo de f, né, no conjunto maior, ele é menor ou igual, né, do que o ínfimo de f no conjunto menor. Certo? Mas veja, gente, ó, o ínfimo de f nesse conjunto aqui, né, como é que é a f nesse conjunto? Ele vai ser f de x, vírgula alguém. Né? Desculpa, a função f avaliada nesse conjunto vai ser f de x, vírgula alguém, né? Que é exatamente a função fx, né, em B2. Né? Então, gente, o que você garante é o seguinte, que m, né, o ínfimo de f no produto de cartesiano de B1 com B2, né, nesse bloco aqui da partição P, ele é menor ou igual que o ínfimo de fx, certo? No bloco B2, para cada x. Certo? Então, o que é que vai acontecer? Se você pega para cada x em B1, você tem que, se você faz a soma, né, olhando essa soma de todos os B2 blocos da partição P2, disso aqui, ó, né, do ínfimo de f, né, em B1 cartesiano B2, volume de B2, isso aqui é menor ou igual, né, a gente majora SM aqui, né, fica dessa forma aqui, ó, né, que a gente já viu aqui aqui a parte de cima. Né? E isso aqui, gente, é a soma inferior da fx em P2. Né? Lembre que, por definição. Né? Mas, gente, a soma inferior de fx P2, né? A soma inferior é sempre menor ou igual que a integral inferior. E a integral inferior a gente denotou por φ de x. Né? Então, o que significa? Significa que se você tomar essa soma aqui, ó, tá vendo? Essa soma aqui, né, sobre os blocos B2 de P2, né, ele é menor ou igual que φ de x. Né? Então, isso aqui ele é uma cota inferior, né, para φ de x, né, para todo x em B1. Então, o que a gente faz? A gente pode dizer que o ínfimo disso aqui, né, dessa φ, em B1, ele é maior ou igual do que essa cota aqui. Né? Lembra que o ínfimo é a maior das cotas inferiores. Né? Então, o que você tem é que essa soma aqui, né, é menor ou igual que esse ínfimo de φ em B1. E aí, como é que vai ficar? Bom, quando você faz a soma inferior de f com relação à partição P, né, que tem a forma P1 cartesiano P2, né, por definição é a soma de todos os blocos de P, né, claro que é a cara dos blocos B1 cartesiano P2, né, do ínfimo de f em cada um desses blocos, vezes o volume desse bloco que é dado pelo produto dos volumes de B1 por B2. Né? E aí o que, é que vai acontecer? Essa soma aqui a gente pode transformar, né, usando aquele argumento de colocar em evidência, né, a gente pode transformar essa soma aqui numa soma dupla, né, a soma de B1 pertencente a P1, né, e aqui dentro do corpo dessa soma você coloca a soma, né, de B2 pertencente a P2, né, aqui não muda, certo? Só que a gente o quê? A gente separa,
né, esse somatório aqui só com o B2. O B1 a gente deixa de fora, né, o volume de B1 a gente deixa de fora. Né? Por quê? Porque isso aqui a gente sabe que é menor ou igual do que o ínfimo, né, de φ em B1. Né? Então a gente colocou menor ou igual. Né? Esse somatório a gente repete, isso aqui tudo é menor ou igual que esse ínfimo. Né? E nós temos aqui somatório de B1 pertencente a P1, né, do ínfimo de φ em B1 vezes o volume de B1, e isso aqui, por definição, é a soma inferior de φ em P1. Então, está demonstrado então essa parte aqui, né? Certo? Essa primeira desigualdade aqui. Certo? Então, a terceira desigualdade, ela ocorre de maneira análoga e o processo para π também segue de maneira análoga, portanto, de fato, o teorema está demonstrado. Certo? Então, gente, aqui é o fim do primeiro vídeo da aula 2. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no vídeo 2.